Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão? Tô aqui quase 11 horas falando do 11 horas desse sábado à noite, então a gente já tá um sábado mais tranquilo, sábado conseguindo respirar, então consegui ver boa parte, eu consegui pegar o VT do jogo, então posso falar para vocês do duelo mais importante do Paulistão desse sábado, né, falando em relação aos clubes grandes, os principais clubes do estado, na verdade. O São Paulo recebeu o São Bernardo e acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. Um resultado que está gerando um pouco de repercussão, está gerando um pouco de. Tá gerando um pouco não, gerando muitas críticas por parte da torcida. Mas, se não me engano, mais de 52 mil pessoas no Morumbi prestigiaram a partida. Você fala 52 mil pessoas num sábado, logo depois do carnaval, estamos falando do dia 25 de fevereiro, a grana tá curta, então parabéns para o torcedor de São Paulo, né? Isso não vem sendo de agora. O torcedor de São Paulo vem começando a melhorar muito a sua média de público, mas faltou o resultado, acho o mais importante. Então, as críticas são válidas. Acho a única coisa que eu só não concordo, acho que é uma coisa que me incomoda tanto na pessoa jurídica quanto no trabalho de jornalista, é a torcida vaiar no intervalo. O São Bernardo abriu o placar no começo do jogo e o São Paulo terminou o primeiro, acabou, teve o apito no intervalo, a torcida vaiando, algo que já aconteceu em outros jogos. Aí depois, sem o resultado vir na segunda etapa, teve vaias da torcida. No final do jogo, aí acho super válido. Você foi lá, pagou, é o seu direito de torcedor de criticar o seu time. Você pagou para isso, então você tem total direito ali, é seu lugar de fala, como a gente cita em alguns outros assuntos. Inclusive, as vaias aconteceram até mesmo com o Rogério Ceni chamando os torcedores, jogadores, para agradecer o apoio da torcida, e aí a vaia aumentou. Mas aí faz parte do jogo, faltou o resultado, não veio a vitória que todo mundo era esperado por parte do torcedor de São Paulo, mas entra naquela questão da soberba. Então vou pegar, primeiro assim, vou abrir esse vídeo dessa forma. Já citei isso em outros vídeos, quem me acompanha já no meu trabalho sabe que eu falo, bato bastante nessa tecla. O brasileiro, na verdade, vou citar, o brasileiro, nós temos uma soberba muito grande quando fala de futebol. Vai no questão, você não quer comparar, Flávio, você não quer comparar a história do São Paulo com a história do São Bernardo, não dá. Você vai pegar um time que tem Libertadores, time que tem vários brasileiros, ganhou vários títulos do Paulista, com o São Bernardo que vai disputar pela primeira vez a Série C. São prateleiras diferentes. Só que o problema é o futebol apresentado, o problema é a qualidade. A questão é dentro de campo. E a bola fala. O São Bernardo vem com trabalho. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Zanardi para o torcedores.com antes do duelo contra o Corinthians. O Corinthians jogou com um time misto. E o Zanardi já falou que citou, a campanha do São Bernardo é surpresa para quem não conhece. Isso já faz algumas rodadas. O São Bernardo chegou à sua 7ª vitória seguida no campeonato. Isso não é mero acaso, não é sorte, não é zebra. Pegando números, tudo bem, ainda tem o Palmeiras pega a Ferroviária, mas hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, quase 11 horas da noite do sábado, o São Bernardo chegou aos 26 pontos, é a melhor campanha geral do Paulista, não é só o líder do grupo D, tem a melhor campanha entre os 16 participantes do campeonato. 21 gols marcados, é o melhor ataque da competição, superou o São Paulo, que hoje que ficou com uns 20 gols, já é o segundo melhor ataque, então o São Bernardo tem o melhor ataque da competição. Tem uma das melhores defesas, sofreu apenas 8 gols, o Palmeiras com 4, e o Corinthians, que joga na rodada ainda, tem um clássico contra o Santos, 7 gols sofridos. Então, dependendo, claro, o Palmeiras levar uma goleada do Ferroviária é improvável, então, mas é uma campanha que é sólida do São Bernardo. Então, ganhou fora de casa, ganhou jogando bem, teve oportunidades, inclusive, de aumentar o placar. Com 1-0, teve um gol que o Alan Franco tirou no começo do primeiro tempo, ainda uma bola que, velocidade, o São Bernardo abusou dos contra-ataques, criou chances, então no primeiro tempo, para uma bola que eu não lembro quem que foi o atacante, mas que driblou, acho que se não me engano foi o Christian Baleta, driblou o Rafael, e aí finalizou, e o Alan Franco tirou em cima da linha. Teve bola na trave no segundo tempo, teve um lance também que aí houve uma falha de comunicação, mas no contra-ataque podia ter acontecido. Claro, o São Paulo também criou algumas chances de perigo, teve chances de empatar, criou
algumas jogadas, mas faltou o coletivo. Acho que o São Paulo hoje não teve uma grande atuação. Acho que dá para falar de quem jogou bem, né? O Caleri acabou saindo machucado no primeiro tempo, isso influenciou muito. O Galopo não conseguiu jogar bem e o pessoal pilhado, reclamaram muito de um possível pênalti que eu não achei que foi na transmissão, também depois que eu peguei pelo VT, falaram que foi bola na mão, né? Que os jogadores o jogador do São Bernardo não amplia para poder, não amplia o seu ângulo, né? Para defender a bola, então isso aqui ele tá parado, então aquela de bola na mão. E veio esse resultado, 1-0. Então acho que o São Paulo hoje pecou, teve problemas na defesa, acho que e quando precisou criar jogadas, acho que faltou muito. Rodrigo Nestor, numa noite assim, uma noite péssima, começou a ser vaiado em campo. Acho que a torcida, isso é uma questão que acho que um pouco me incomoda. A torcida do São Paulo pega alguns jogadores para malhar durante a partida e vaia. O Orejuela já passou por isso recentemente e conseguiu pegar alguns jogos bons, mas hoje já está no banco para o Natan, mas saiu com um pouco de moral. O Rodrigo Nestor, que é um volante de qualidade, um cara jogador que tem qualidade, sofreu muito isso, e aí teve a questão. Então, você viu o São Paulo enroscando na partida, faltou mesmo desenvolver o futebol. Preocupa. Vamos ver o copo meio cheio, meio vazio. Né? O São Paulo tem um dos melhores ataques da competição, está com 20 gols. Tem um Galopo que é um dos artilheiros, está empatado com o Roger Guedes. Então o Galopo nesse ano tá começando a corresponder àquilo que quem me acompanha falando do São Paulo sabe que eu já citei quando chegou. Falo, cara, dá tempo para ele jogar porque ele tem qualidade. Eu vi alguns materiais, escutei o pessoal da imprensa da Argentina falando muito bem do jogador. E aparentemente pode ser que ele vai virar aqui no futebol brasileiro, vai virar no São Paulo. O Tricolor tem 9 gols sofridos, também tem uma das melhores defesas do campeonato, uma média inferior a 1 gol por jogo, então não é motivo de tantos problemas. Passou, perdeu o clássico para o Corinthians em casa, mas foi um 2-1 que teve chance até de tentar conseguir empatar. Empatou sem gols com o Palmeiras, venceu bem o Santos, então tá embalado. A única questão que eu coloco que fica um pouquinho para a gente poder analisar, que por conta da fase de grupos, é os resultados da rodada. O Água Santa venceu, o resultado que para mim até dos que me surpreendeu, o Água Santa venceu o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, pelo placar de 1-0, então complicou um pouco assim, tinha a situação, o Botafogo tinha a chance de já até de repente terminar a rodada classificado para a fase de quartas de final do Grupo A. Com o resultado, com essa vitória, mesmo com a goleada do Guarani por 5-0 contra a Indy de Limeira, o Água Santa garantiu vaga nas quartas de final. Então já sabemos que no Grupo B, o duelo que vai decidir um dos semifinalistas do Paulistão será entre São Paulo e Água Santa. Os dois times estão empatados com 20 pontos. Então, campanhas parecidas, 6 vitórias, campanhas iguais, na verdade, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Hoje o duelo seria no Morumbi, por quê? Porque desculpa, não sei falar, tô pensando já no outro jogo, desculpa galera. O São Paulo tem um saldo de gols muito superior, tá com 11 gols de saldo contra 3 do Água Santa. Então, mesmo que, vamos pensar que o São Paulo, a próxima rodada, o que acontece? O São Paulo joga fora de casa, pega o Botafogo, é um duelo complicado porque o Pantera vai precisar da vitória para, de repente, garantir vaga nas quartas de final. E o Água Santa visita o São Bernardo, que justamente o São Bernardo que eu acabei de elogiar já no começo do vídeo. Então, mantendo assim, mesmo que mantendo o esperado, o Água Santa não deve vencer deve ser, tenho sincero, pensando assim aí, usando um pouco de futurologia, mas porque as equipes vêm jogando, o São Bernardo deve vencer. Então o Água Santa deve terminar na segunda posição, mesmo que aconteça um empate. Aí o São Paulo só precisaria também ter pelo menos pontuar contra o Botafogo. O único, assim, existem 2 cenários para o São Paulo perder a liderança do grupo. Seria o São Paulo ser derrotado pelo Botafogo e o Água Santa pelo menos empatar, ou se o São Paulo empatar com o Botafogo, o Água Santa vencer. Aí passando por isso, chegando nesse cenário que é o cenário mais improvável hoje, aí o duelo das quartas de final não seria se realizado no Morumbi. Então a liderança do grupo e a pontuação é importante por conta desse fato. Você decide, tem o jogo de ida, o jogo único das quartas de final faz com seu mando de campo. E numa eventual semifinal, também é importante de se lembrar, para quem de repente não conhece o regulamento do Paulistão,
esses pontos eles são somados com a vitória ou de repente um empate se for uma classificação nos pênaltis na quarta de final. Então, de repente, se o São Paulo, vamos imaginar, o São Paulo vence o Botafogo na semana que vem, chega a 23 pontos, aí numas quartas de final classifica, chega a 26 pontos. De repente, com essa situação, ele pode fazer a semifinal, um jogo único em casa. Depende, claro, do outro semifinalista. A gente está falando de todos os outros times. Esse assunto vamos debater na outra semana, quando tivermos todas as quartas de finais decididas, que dá para começar, vai ter as quartas de final, vai ter a pontuação, então vai dar para começar a projetar tanto as quartas de final, como também os possíveis duelos das semifinais, que aí vai ser bem mais complexo. Mas é um sinal de alerta porque de repente é mais um jogo que o São Paulo não consegue atuar bem, faltou um pouco de qualidade em alguns jogadores, alguns atletas com uma atuação um pouco abaixo, mas hoje eu coloco como destaque de novo, que me vem surpreendendo, é o Pedrinho, que era do Red Bull Bragantino, estava emprestado para o América Mineiro na última temporada, jogou o Brasileirão alguns jogos, e aí foi vendido para o Lokomotiv, foi para o futebol russo, acabou não dando certo e veio por empréstimo. Então é um dos reforços do São Paulo que pode dar muitas alegrias para o torcedor tricolor. Vamos ver o que acontece. Então agora o São Paulo se prepara para a próxima rodada, é só na semana que vem, o duelo como é padrão do Paulistão. Todos os jogos acontecem no próximo domingo, rodada única, então às 16 horas teremos. Então é uma semana de descanso para o São Paulo se preparar para esse confronto, recuperar jogadores. O departamento médico está lotado, mas tem algumas jogadores que já estão no trabalho de transição, então podem ser importantes, podem ser reforços importantes para a reta final do Paulistão, para de repente começar a qualificar o time e aí o torcedor começar a comemorar, ter ver um futebol melhor jogado do tricolor. Beleza, galera? Abraços.